Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre intervenções com crianças com TDAH. Então, se você ainda não tem uma criança no seu consultório, com certeza, muito em breve você vai ter, porque é uma demanda que está super comum nos consultórios clínicos infantis. Então, hoje eu vou te dar algumas dicas de recursos que são simples e, inclusive, que provavelmente você já tem aí no seu consultório e que podem ajudar nessa intervenção. Mas eu vou explicar com detalhes por que eles realmente funcionam. Então vem comigo para mais um vídeo de hoje. E antes de começar esse vídeo, queria te pedir para não esquecer de se inscrever, curtir e ativar o sininho, que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, inspirado em demandas que vocês me mandam aqui e lá no Instagram, @psivalescaromão. Então vamos começar. Meninas, quando nós falamos de TDAH, a gente precisa observar 3 pontos principais que podem aparecer ali de acordo com cada criança e cada diagnóstico de uma forma mais aparente ou de uma forma menos aparente. Esses 3 pontos são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Inclusive, esse terceiro aqui é um ponto que às vezes muita gente acaba negligenciando, mas que é algo que é super evidente em crianças com TDAH. Então, muitas vezes o que parece desinteresse, birra ou oposição, muitas vezes é uma dificuldade de autorregulação que está diretamente associada à questão do controle inibitório. O que é o controle inibitório? Basicamente, a capacidade de frear os impulsos, de fazer um planejamento e executar. E é aí que entram as habilidades que você também precisa estimular no consultório para que a criança consiga generalizar e apresentar essas mesmas habilidades em outros locais. As principais habilidades são manter o foco, esperar a vez e conseguir concluir uma tarefa, além de tolerar a frustração, por exemplo, de perder algo ou não ter o seu desejo atendido. E os recursos que eu vou te mostrar hoje estimulam justamente essas habilidades. Então, assim, é algo que para a criança vai parecer algo leve, uma brincadeira, mas que ali você está desenvolvendo objetivos terapêuticos específicos, ao mesmo tempo em que faz isso de uma forma leve e lúdica com a criança. Queria fazer mais um adendo. Quando nós trabalhamos com crianças com TDAH, é muito importante trabalhar com a modelagem e reforço imediato. O que é que significa isso? Você vai ali estimulando pequenas habilidades, reforçando e mostrando para a criança que ela conseguiu. Então, por exemplo, quando é a vez dela de esperar e ela consegue, você fala, muito bem, você conseguiu esperar. Ei, tu tá se garantindo esperando a minha vez terminar para poder começar a sua. Então, são pequenas habilidades que você precisa ali ir modelando e reforçando de forma imediata para que esse comportamento consiga ser instalado de uma forma mais natural e reforçadora para a criança. Então agora eu vou mostrar os recursos para vocês, um por um, e que eu acho que provavelmente você já tem aí no consultório. O primeiro é a hora do rush. E eu vou te dizer, se você não tiver esse recurso, adquira imediatamente. E não é publi, não tem parceria nenhuma. Mas esse jogo é um jogo que eu uso muito mesmo com as crianças. Olha, a caixinha já tá toda desgastada, porque é um recurso excelente para trabalhar diversas habilidades. Eu vou explicar mais ou menos como é o jogo, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui um estacionamento que está engarrafado e nós precisamos tirar esse carrinho vermelho sem retirar os outros carrinhos da linha que eles estão. Então a criança precisa ficar movendo só na mesma direção que os carros já estão até conseguir tirar o carrinho vermelho. E aí são vários níveis de cartas em que as crianças vão precisar fazer para conseguir alcançar o objetivo. E é muito legal porque é um desafio para elas, né? Então não é um jogo de competição, mas é um jogo que ela vai precisar parar, analisar, tentar estratégias diferentes, reformular ideias. Então aqui a parte de controle inibitório é uma das que é mais estimulada, além da habilidade ali de tolerar a frustração, de tentar um caminho, não dar certo, de tentar uma outra alternativa. Então é um jogo excelente.
Só um adendo sobre a hora do rush. É interessante, e o que eu costumo fazer é anotar o tempo em que a criança consegue fazer as cartas. Porque, inclusive, a gente consegue analisar se ao longo do tempo ela teve evolução, por mais que as cartas sejam diferentes, mas as cartas têm níveis. Então, quando você vai ali anotando e vendo, por exemplo, que a criança no iniciante ela demandava 10 minutos para fazer uma cartinha. Agora, no nível intermediário, ela demanda 5, né? Então, você vai conseguindo ali ter um parâmetro e comparar. Então, eu gosto de anotar esse tempo e eu acho que é muito importante para você ter um dado assim quantitativo da evolução da criança naquela habilidade específica. E o próximo jogo é Capa Certo. Eu costumo colocar esse aqui de animais, porque aí é um tema bem geral, mas ele tem de vários outros temas. Mas esse é um jogo que ajuda bastante na questão da atenção seletiva. Por quê? Pra quem não conhece, é um jogo que você tem uma mãozinha e aí você vai selecionar uma carta e a criança precisa pegar aquela carta específica. Então, vão ter aqui várias cartas na mesa e ela tem que pegar só aquela que você indicou. E aí são várias cartas, deixa eu ver aqui. 45 cartas na mesa, circulares, assim. Então, a criança tem que pegar a mãozinha e conseguir acertar. Então, é algo que estimula muito a percepção e a atenção seletiva, que é algo, uma habilidade que é muito difícil para crianças com esse diagnóstico, porque elas precisam focar numa única atividade, ter um foco, atingir um único objetivo. Então, esse jogo estimula muito essa questão da atenção seletiva. Então, é muito importante usar ele nas sessões. O próximo é Brincando de Mindfulness, que é uma cartinha, um conjunto de cartinhas, na verdade, que ajudam a criança a trabalhar a autorregulação. E por que isso é importante? Porque crianças com TDAH, lembram lá do começo, tem muitas questões com impulsividade. Então você precisa dar ferramentas e estimular habilidades específicas para que elas consigam ali generalizar e desenvolver habilidades de autorregulação. Então você pode ali, toda a sessão com a criança, estabelecer um momento em que, olha, agora é a nossa hora da caixinha Mindfulness. A gente vai tirar 2 cartinhas por sessão, só 2 cartinhas, bem rapidinho, você faz, eu também, e aí depois a gente escolhe uma outra coisa que você quer. Então, eu não costumo, pegar uma sessão inteira e fazer todas essas cartinhas, porque aí eles não se engajam, enfim, ficam querendo terminar logo, às vezes até se opõem. Então, é bom sempre estabelecer ali pequenas sessões, pequenos passos, na verdade, dentro da sessão para estimular coisas diferentes, principalmente com crianças com TDAH. E por último, o jogo Taco, Cabra, Queijo, Pizza, que é um jogo muito divertido, em que basicamente... Gente, eu fiquei com soluço e demorou um tempinho para eu conseguir me restabelecer. Mas estamos aqui de volta. Então, o último recurso é esse chamado Taco, Cabra, Queijo, Pizza, que é um recurso super engraçado e que as crianças amam. Por quê? Elas precisam falar a palavra ao mesmo tempo que colocam a carta. Se a palavra coincidir com o desenho, então todos os participantes precisam bater na mesa, certo? Então aqui tem uma explicaçãozinha rápida. E aí muitas vezes o que acontece? O jogo, ele coloca as cartas de uma forma semelhante. A imagem do gato parece um pouco com a imagem da cabra, justamente para tentar confundir ali a atenção da criança. E aí é muito bacana porque trabalha a atenção seletiva, o controle inibitório e a troca de turnos, porque a criança precisa esperar a vez dela. Então é um jogo que é engraçado, estimula muito e as crianças normalmente se engajam bastante. E é isso, meninas, vocês não precisam ter um arsenal gigante, vocês vão começar a perceber que alguns jogos que eu apresentei em outros vídeos, eu também apresentei nesse. Então a gente tem que aprender também a conseguir usar os jogos de formas diferentes para aproveitar e não ter sempre que ficar comprando 300 coisas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquela sua amiga que também está iniciando. E não esquece de se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima terça.